Tudo bem com vocês, amigos? Então, como eu tenho meus 25 anos de advocacia, eu acho que a minha experiência para bater um papo com vocês aqui, que assistem meu canal, que são jovens advogados e não tão jovens assim, eu acho que é relevante, né? Eu acho que pode ser útil. Então, eu vou começar a fazer hoje uma série de não sei quantos vídeos e eu vou até pedir para vocês me darem sugestões de pauta. Tá? E qual que é a série? A série é clientes e parceiros comerciais para querermos distância. Hoje eu vou falar de um tipo de cliente para você querer distância, meus amigos. É o cliente relatóriozinho e é o cliente prestaçãozinha de conta. Calma, vou explicar. Eu não estou aqui dizendo que advogados não têm que apresentar relatórios de suas ações e não estou dizendo também que advogados não têm que prestar contas de valores recebidos. Não é isso que eu estou falando. Mas tem cliente, normalmente aqueles que são péssimos pagadores, que usam a desculpa do relatório ou a desculpa da prestação de contas como pretexto para, se não se esquivar, mas pelo menos prolongar a data de pagamento de honorários. E não dá, né, meus amigos? Não dá. Nós comemos honorários. É assim, se alguém vai me perguntar, falar o que você come, eu vou falar, eu como honorários, tanto os contratuais quanto de sucumbência. Eu recebo os honorários do meu escritório e eu troco pelo aluguel do meu escritório, eu troco pelo salário das pessoas que trabalham comigo, troco pela conta de luz, troco pela conta desse celular que vocês estão me vendo, eu troco por comida no restaurante, troco por comida no mercado, troco pelo plano de internet, por tudo, né? Então não dá pra gente ficar preso com o cliente que fica inventando historinha para não pagar. Desculpa, amiguinho, ó. E assim, mais uma vez eu digo, advogados têm que prestar contas, claro que tem que prestar contas. Mas você tem um cliente muito particular, muito específico, que normalmente é um vigarista, tá? Que ele quer pegar, assim, sabe aquela guia de custas de juntada de mandato, que nem é mais obrigatória, mas você recolheu meio que na inércia, né? E acabou não juntando no processo, acabou perdendo. São aqueles R$ 23,80, nem sei se está isso ainda. É 0,2% do salário, é 0,02 do salário mínimo, é 2% do salário mínimo que custa essa guia. Daí esse cliente vira para você e fala, não, doutor, ó, vou contar um caso que eu tive comigo uma vez, tá? Tive um processo grande de cobrança de umas duplicatas, eu tava pelo credor das duplicatas, e o meu cliente era exatamente esse perfil, eu tive que colocá-lo na justiça depois. Era assim, era uma ação que envolvia um crédito de R$ 4 milhões, os honorários eram proporcionais a isso, obviamente, né? Os honorários, isso aí já tem uns 20 anos, hein, meus amigos? Nossa, já tem uns 20 anos. Eu até tinha um carinho por esse cliente, porque foi a primeira pessoa jurídica a confiar em mim como advogado, né? Então, eu tinha um grande carinho por esse cliente até. Por incrível que pareça, voltei a advogar para ele um período depois, mesmo após tê-lo processado. Você vê como ele não ficou tão magoado assim com o meu processo. Pois bem, era uma ação grande e daí teve uma questão lá de oficial de justiça. Não era uma época que muitas vezes se faziam citações de oficial de justiça, um procedimento mais informal, se é que vocês me entendem, né? A gente está falando de uma advocacia de 25 anos atrás. E, obviamente, os procedimentos mais informais não tem como você prestar contas. E era coisa da ordem, sei lá, moeda da época, R$ 100. Moeda de hoje deveria ser uns 500. E daí chega esse meu cliente, ele tinha que pagar uma quantia grande de honorários, estou falando, né? Se era uma cobrança de 4 milhões, os honorários eram proporcionais a isso. E esse meu cliente começa, na hora de pagar, ele vira para mim e fala, doutor, eu vou lhe pagar, mas primeiro o senhor tem que me prestar contas
da citação para o oficial de justiça. Virei para ele e falei: cliente, sei lá onde foi parar esse recibo, não tenho como parar. Ah, não, mas eu tenho que pagar, eu vou pagar, mas antes de pagar, eu quero prestar contas tudo tintim por tintim. Daí eu viro para ele, e eu que é muito simples, meu amigo, se alguém te manda prestar conta de R$1.000, e esse alguém te deve 100 mil, tá? E você não tem como prestar conta de R$1.000, você vira pro teu cliente e fala: amiguinho, ó, realiza que esses R$1.000 eu gastei comigo mesmo, tá? Eu não tenho como te prestar contas e eu tô te indenizando aqui. Abate os R$1.000 dos 100 mil que eu te devo. É simples assim, entendeu? É simples assim. Foi que eu virei pro cliente, falei: cliente, eu não tenho como te prestar conta desses R$100, mas faz o seguinte, até porque o processo, eu nem sei se eu não tinha recibo, se o processo, olha, o processo chegou, era a época do processo físico, tá? Chegou a mais de 1000 páginas. Eu peguei e falei: cliente, faz o seguinte, desconta, tá? Desconta dos meus honorários essas custas, essa despesa. Não, doutor, uma coisa, eu quero a prestação de... Mas isso não existe, eu não tenho como prestar conta. Você tá falando que você vai pagar, é isso? Não tô falando que eu vou te pagar, mas primeiro, eu não tenho como prestar conta, não tenho mais o papel, não tenho mais o recibo. Sumiu, desapareceu. Você tá falando que você não vai pagar? Não, vou pagar apenas quando você prestar conta. Bom, você tá falando que você não vai pagar, tá? O que eu fiz? Renunciei o caso, processei ele por cobrança de honorários. Renunciei não, já tinha acabado o caso, né? Ajuizei uma ação de cobrança de honorários, informei a questão da prestação de contas, já informei o juiz, falei: olha, estou abatendo dos meus honorários a prestação de contas. Ele tentou se defender com o argumento que ele queria pagar, mas ele só queria prestação de contas. O juiz mandou ele a merda e mandou ele pagar com sucumbência, tá? Miguinho, depois eu vou até falar que depois de um tempo, um dia a esposa dele, reconhecendo o talento com que eu advogava nos casos, e até porque eu tinha um conhecimento muito profundo da empresa desse meu cliente, ela me pediu para advogar em alguns outros casos, e eu virei para ela e falei: olha, com uma condição, tá? Falei assim, o cara era tão complicado que eu virei para ela e falei: fulana, eu tô falando fulano, beltrano, ciclano, para não falar o nome de ninguém aqui, tá? Eu virei para ela e falei: fulana, tem uma condição só. Eu até posso advogar para vocês, mas com uma condição: eu não falo com seu marido. Eu não falo com seu marido. E ela virou pra mim e falou: ele é complicado mesmo, né? É complicado nada, é mal pagador, tá? Então eu acabei advogando pra ela, pra empresa deles, pra empresa familiar, em mais 4 ou 5 casos. E depois eles acabaram com outro advogado, tal, foram mudando gradualmente de mim para outro advogado. Mas assim, o que eu falo para você, meus amigos, esse tipo de cliente, se tivesse um canal no YouTube naquela época, naquele ano, eu tô falando dos anos de 98, 99, sei lá que ano que era, se tivesse um canal no YouTube naquela época com um advogado para dar esse tipo de conselho, eu não teria aquele cliente, entendeu? Fuja desse tipo de cliente. É muito nervoso que você passa, é muito, assim, não tem dinheiro que vale a pena. Não tem. Eu vou até falar uma coisa, olha, na época eu ganhei umas ações interessantes para aquele cliente, ganhei uma grana, não vou cuspir em prato que comi não, tá? Não vou cuspir em prato que comi não. Mas você pensa em retrospecto, assim, noites que você passou sem dormir, sabe? O nervoso que você passou, a situação, o sentimento de injustiça que te faz sofrer, entendeu? Você pegar e falar: porra, eu advoguei direitinho, ganhei o caso, e agora o cara na sacanagem não quer ir pagar. Meus amigos, fujam. Então assim, cliente começa com papinho de... E outra coisa, advogado tem que prestar relatório, ok, concordo com isso, mas tem que ser combinado na hora do contrato, porque tem muito cliente também que quer chorar as pitangas na hora de fechar o contrato, mas depois que fecha, pedindo todos os descontos possíveis e imagináveis, ele quer que o advogado preste um relatório a cada 3 dias.
Então isso tem que ser combinado também. Amiguinho, ó, você quer que eu preste relatório? Que eu faça relatório? Eu até posso fazer, mas tem uma condição, tá? Você tem que colocar seu tempo de elaboração do relatório. Você quer quantos? Se o cliente quiser, eu faço um relatório por dia para ele. Isso vai custar. Isso vai custar. Se ele quiser, eu faço um relatório por hora para ele, tá? Isso vai custar também. Depende de quanto ele estiver disposto a pagar. Então é isso, meus amigos. Primeiro vídeo dessa sequência. Clientes que você deve evitar. O relatóriozinho, prestaçãozinha de contas. Beleza? Valeu, abraços.